Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Nós vamos começando a falar primeiro a respeito dos canais que nós temos para poder ser assistida a palestra. Através do Facebook, ela está sendo transmitida direta agora, como todos vocês estão assistindo. Depois nós temos no YouTube, onde a palestra vai ficar lá registrada, para que depois também a gente possa rever ou ver a palestra, para adquirir um pouquinho mais de conteúdo, e no Instagram também, né? E a gente pede para que quando for no YouTube, fazer a inscrição lá naquele sininho, para que a gente possa aumentar o número de pessoas, para que as nossas gravações fiquem mais aperfeiçoadas. E, se possível, também convidar um amigo ou um companheiro para que faça a sua inscrição lá, para que a gente consiga aumentar o número de pessoas. No decorrer da palestra hoje, dá um coraçãozinho lá, mostra que realmente a palestra está sendo interessante, porque isso ajuda no aperfeiçoamento da transmissão da palestra. Nós estamos tendo já na casa pessoas que estão assistindo de forma presencial, porém precisa ser feita a inscrição, porque ainda é um número limitado pela lei que foi colocado a respeito da Covid. Então o link sempre é colocado lá no Facebook, para que você faça a sua inscrição e possa estar aqui de forma presencial na casa. Às terças-feiras nós temos o estudo livre, né, às 8 horas da noite. O link também é colocado no Facebook. É uma oportunidade que se tem de trocar ideia, de falar sobre assuntos a respeito da doutrina, para que nós possamos entender a nossa realidade aqui na Terra, a nossa vida, a respeito da espiritualidade, e isso vai engrandecendo a cada um de nós. Na noite de hoje nós vamos ter a Adriana, ela vai desenvolver o tema A Minha Vida Está Vazia. É uma situação que todos nós passamos, é um tema muito importante. Algumas vezes nós ficamos preocupados com o passe, mas a palestra é o que é mais importante em qualquer assistência espiritual, porque é ela que nos fortalece interiormente, muda os nossos pensamentos e nos ajuda a caminhar no decorrer da nossa existência. Assim nós vamos aproveitando esse momento para nos ligarmos com a espiritualidade que está presente ao nosso lado, os nossos mentores individuais, os mentores desta casa, os mentores que estão acompanhando cada um de vocês dentro da casa de vocês, para que eles possam fortalecer espiritualmente, ajudar para que a gente possa ter a percepção de cada uma das palavras que vão ser faladas na noite de hoje, para que seja trabalhado no nosso interior, para que nós nos reformulemos espiritualmente e possamos ser felizes ainda nesta encarnação. Então, com muito amor e carinho, nós vamos envolvendo a Adriana, que vai desenvolver o tema da palestra para todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Minha vida está vazia. A doutrina espírita nos mostra que mesmo antes de nós nascermos num corpo, houve um planejamento de características físicas, sociais, culturais, a família na qual nós fomos inseridos. E cada espírito imortal conquistou parte dessas características. E outras serão características que serão necessárias para nos estimular a dar respostas, a fazer escolhas e arcar com a responsabilidade destas escolhas, solucionando problemas que a vida traz e que necessitam ser acolhidos, não como um castigo ou como uma punição, mas como um desafio pessoal. O seu desafio pessoal é individual. Mas conforme nós vamos crescendo, o ambiente que nos cerca
vai nos trazendo referências de outros espíritos imortais, com os seus próprios desafios, com as suas próprias formas de entender e encarar o mundo. E nós vamos receber destes espíritos imortais encarnados as influências boas ou más. Muitas vezes nós vamos ter que deixar de ser quem somos para aparentar ser alguém que tenha a aprovação desse mundo externo. Não é uma questão de falsidade, é uma questão de sobrevivência. Em ambientes diferentes, nós nos comportamos de formas diferentes. Por quê? Nós precisamos nos adequar, nós precisamos ser aceitos, né? Admirados. O problema reside no fato de que muitas vezes nós nos identificamos tanto com essa personalidade que nós compomos para nos adequar ao ambiente, que a gente acaba acreditando que é aquele personagem e deixa de olhar para quem realmente nós somos. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala que na nossa atual sociedade, ser significa a incapacidade de parar, de atingir uma satisfação. Nós buscamos aplauso, buscamos admiração social. É só olhar as redes sociais que nos bombardeiam com conteúdos que mostram o que é um ser bem-sucedido, né? O que é um ser pop, né? Um ser que tem bastante curtida, um ser admirado. Alusões a uma felicidade. Nós queremos conquistar coisas. Muitas vezes nós ostentamos aquilo que conquistamos. Queremos o game ou o celular assim mais atual que tem no momento, não é? Aquilo é uma necessidade, a gente precisa daquilo. Nós vamos fazer os nossos maiores esforços para conquistar aquele aparelho eletrônico, aquela coisa da modernidade que vai nos projetar lá para um ser bem-sucedido. E nós conquistamos. E aí a gente quer mostrar para o mundo, a gente mostra, a gente ostenta, porque a gente quer dizer, olha, eu consegui, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Algum tempo depois, lançam um modelo mais atualizado, com aquele recursozinho a mais que o seu não tem. E aí você passa a perceber que a minha necessidade agora é aquele outro aparelho, porque aquilo tem um recurso a mais que eu preciso e o meu já não serve mais. Temos um aparelho moderno, alta tecnologia, que nós conquistamos e que já não nos diz mais nada. Em pouco tempo. Bauman chama isso de modernidade líquida, onde a nossa satisfação ela escorre, é como uma água que vai pelo ralo. Nós não conseguimos reter satisfação, muito menos gratidão. Então nós vivemos uma constante frustração. A mentora Joana de Ângeles chama isso de o homem aparência, onde as conquistas desse homem são vazias. E como tudo assim é muito urgente, tudo tem que ser... nós vivemos uma verdadeira sobrecarga aos nossos sentidos, né? O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados com sugestões de bem viver, de ser bem-sucedido, o tempo todo. E dessa urgência, né? Nada mais parece que tem um futuro para nós. Parece que nada mais vai permanecer nas nossas vidas. A tal da sociedade líquida. Pouca gratidão e muita frustração. Nós estamos perdidos de corpo presente, né? Mas cadê a nossa alma? Cadê aquele referencial interno, a nossa essência? Está esquecida, distraída por aí, porque nós estamos nos ocupando cada vez mais com preocupações de um mundo materialista, um mundo que pregoa, né, o prazer a todo custo, as sensações, um mundo individualista e egoísta. A mentora nos coloca que com a ciência nós fomos ao espaço.
nós descobrimos que o átomo não era a menor partícula da matéria, existem partículas subatômicas. Existem milionários fazendo excursões para dar uma voltinha no espaço. Não é? Mas onde está, né, toda a nossa essência? Nós estamos desconectados dela, da nossa essência, que é divina. Para nós espíritas, dizer nós temos uma essência divina significa realmente que nós acreditamos que temos uma parte de Deus em nós, somos parte dele. Mas olha que interessante. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ele fala que ninguém vive sem um Deus. Para ele, esse Deus, ele explica como a experiência de maior valor na sua vida. A nossa alma, a maior experiência para a nossa alma. É aquilo que nós buscamos como referência, aquilo que nós desejamos. Então, toda a alma, ela é naturalmente religiosa. E ela vai projetar um sentido para a sua vida naquilo que ela considera o seu maior juízo de valor. E o que nós estamos considerando como de maior valor? O nosso Deus é um ideal? Nós estamos vendo hoje o Talibã voltando a assumir o poder no Afeganistão. O juízo de valor deles, o ideal que eles acreditam, é aquilo. Os fins justificam os meios, mesmo que para conseguir o que se quer, se pregue o terror, a força, a subjugação. O sexo sem compromisso, uma vida de prazeres sem responsabilidade, o dinheiro, o acúmulo de bens. Será que a nossa própria vida é o que tem mais valor para nós? A mentora Joana de Ângeles nos coloca que a finalidade da vida é buscar um sentido, ou dar um sentido à existência, mesmo que a sua vida seja difícil. Ela tem um sentido, ela tem que ter um sentido. Mesmo que nós estejamos distraídos por todo esse contexto social que nos cerca, mesmo assim, cedo ou tarde, nós vamos ter um momento que vamos necessitar encarar a nossa realidade espiritual. Não vai dar mais para jogar para debaixo do tapete. Vamos ter que lidar com quem somos, cedo ou tarde. Como se cada um de nós tivéssemos uma sua própria semente que tem que cultivar, cuidar, até que ela se transforme numa árvore muito frondosa. Se nós observarmos uma árvore enorme, frondosa, forte, imponente, nós vamos dizer, nossa, né, que força, que poder, né, que tem esse vegetal, esse ser da natureza. Nós nos esquecemos que ela começou como uma semente que mal cabia na palma de uma mão, com todo o seu potencial ali. E cada um tem a sua. E ela precisa ser estimulada e cultivada para crescer e se transformar numa árvore frondosa. Mas nós tentamos muitas vezes ignorar ou deixar de lado aquilo principalmente que nos incomoda, que nos machuca. Varrer para debaixo do tapete, né? As nossas questões. Não quero lidar com isso agora, isso me dói muito. Vou me distrair, vou para o shopping comprar um sapato quando eu estou agitado. Vou trabalhar, vou para a balada. Não vou encarar, dói. Mas se a gente pensar na semente, para qualquer semente germinar, ela precisa primeiro quebrar a casca. E isso, ela precisa fazer uma força de dentro para fora. Quebrar essa casca. Ela precisa enfrentar as adversidades do solo, do clima, para crescer. Então, por que diante de tudo isso, muitas pessoas resistem, suportam, enfrentam e outras se suicidam? De alguma forma,
A ideia é preencher um grande vazio existencial. Não há uma explicação lógica para o suicídio. Não há um único motivo. Não há o motivo, vamos dizer assim. Tem que se entender que é uma construção de uma ideia para parar a dor de uma vida vazia, a dor de existir, a dor de uma vida sem sentido. Só que não é uma simples dor que um analgésico possa tirar, né? Acabar rápido. Não adianta dizermos assim, deixa disso. Uma bobagem. É um pecado. Para de pensar nisso. Você tem tudo. A pessoa pode ter tudo que a vida material lhe oferece. Mas ela não tem as suas necessidades psicológicas básicas atendidas. O desespero de não conseguir se realizar como pessoa, de ser quem se é. A sensação de solidão, de desamparo. A humilhação que ela sente passar no seu dia a dia. Vergonha de ser quem é ou daquilo que eventualmente fez e que se culpa. Há um desespero de não ter essas necessidades que todo mundo tem, que são básicas. Associado a isso, aquela sensação de que apagaram a luz do fim do túnel, né? Cadê a luz do fim do túnel? Uma desesperança. E isso é tão intenso, que faz com que a gente precise mudar toda essa situação para ontem. Eu não aguento mais, não dá mais. Tem que ser já. Não dá para esperar. Tudo isso faz com que essa pessoa esteja no olho de um furacão e tenha dificuldades para encontrar as suas soluções, os seus enfrentamentos, como proceder para sair dali. No princípio, no começo, a ideia de suicídio parece ser uma coisa muito distante, muito perigosa, causa até uma ansiedade. Nossa, como é que eu pude pensar nisso? Né? Mas com o tempo, e com o sofrimento e a desesperança se acentuando, e a pessoa não sabendo lidar com isso, começa a se tornar uma possibilidade confortável para parar de pensar e aliviar a dor da mente. Às vezes, nós pensamos, quando uma notícia de um ato assim chega para nós pensamos de um ato inesperado, uma coisa rápida, a pessoa fez sem pensar, que não houve, né, uma reflexão. Mas os estudos mostram que ninguém se mata assim de repente, por uma simples sugestão de alguém, ou porque hoje eu acordei e não encontrei solução e vou me matar. A pessoa que aceita a sugestão do suicídio, ela já estava com alguma questão remoendo lá dentro, corroendo a sua alma, e ela já estava pensando nessa hipótese. Nós temos então uma fórmula perigosa. Conflitos pessoais que eu não trabalhei a minha vida inteira. Porque esses desafios, esses conflitos, essas dificuldades, elas são apresentadas durante a vida para a gente. Para que a gente possa ir reconhecendo quem realmente nós somos, quais são as nossas dificuldades e trabalhando isso. Mas às vezes está doendo tanto que eu protelo isso, eu deixo para lá e eu não vou olhando para as minhas dificuldades, as minhas questões internas. A vida moderna que cobra impiedosamente a questão de sermos bem-sucedidos, felizes e temos um padrão que se considera um padrão de sucesso, de felicidade. E a forma como a pessoa encara os seus desafios existenciais. Existem pessoas que são extremamente introvertidas, tímidas, não conseguem falar, desabafar.
não consegue se colocar no mundo. Existem pessoas que são extremamente impulsivas, agressivas, né? Fez depois pensou. Existem pessoas que buscam nas drogas, no álcool, algum alívio para isso e às vezes as torna mais vulneráveis a essa impulsividade. Tudo isso, vejam, tudo isso em mais um fator, menos um fator, várias combinações, são os tijolinhos que constroem a ideia de um grande equívoco. Existe uma confusão entre a morte do corpo e a morte da dor mental. O nosso psiquismo ele está em constante dinâmica, ele muda frequentemente, ele vai se atualizando. Hoje nós não pensamos da mesma forma que quando éramos adolescentes. A Adriana, de 15 anos de idade, ela tinha uma visão em relação a alguns temas da sua vida, ela enfrentava situações de formas, né, que ela conhecia. E com o tempo, com as experiências da vida, eu fui aprendendo algumas outras formas de se lidar com aqueles problemas, fui dando novos significados para aquilo que eu temia tanto, fui encarando a vida de uma forma diferente. Hoje, eu sou diferente. Para os mesmos desafios, as minhas visões são diferentes. Houve uma mudança. E é isso que faz a gente ir crescendo, transformando, através das experiências que a gente tem, dando novos significados. Então, nós sofremos ao longo da vida várias mortes, mas mortes psicológicas. O meu psiquismo, da idade de 15 anos, imaturo, morreu para nascer um psiquismo um pouquinho melhor. Mas quando nós queremos transformar essa realidade que nos machuca de uma forma rápida e não queremos encarar os nossos conflitos internos, nós achamos que a mudança externa, passar da vida para a morte, aniquilar o corpo, é o caminho, ao invés da mudança interna, da morte psicológica de um ser que de imaturo passa a mais maduro. Traduzindo, autoconhecimento. Confundimos suicídio com autoconhecimento. Mas para tudo isso é preciso tempo e enfrentamento. A cada 40 segundos, alguém acredita que nada mais faz sentido. E o suicídio é a sua melhor solução e concretiza isso. Para cada uma pessoa que se suicida, pelo menos 20 estão tentando. E para cada uma que está tentando, pelo menos 20 já começaram a pensar nesse assunto. Como nós estamos discutindo aqui, é uma construção de uma ideia. E se nós não estivermos vigilantes a esses temas, conflitos pessoais, né? A forma como nós reagimos à vida, como nós reagimos às cobranças, se nós estivermos vigilantes a tudo isso, qualquer um de nós aqui poderá um dia começar a pensar nessa possibilidade. Espíritas se matam, católicos se matam, ateus se matam, evangélicos se matam. Não é falta de Deus no coração. Onde está a sua alma? Onde você deposita os seus valores? Que é o seu Deus? Só que quando nós estamos no meio de toda essa turbulência aí, a gente fala que como é que a gente vai achar um sentido dentro de nós? Está tudo tão difícil, tudo tão nublado, né? Então o psiquiatra Viktor Frankl, ele fala assim que realmente, numa situação como essa, é muito difícil achar sentido dentro da gente. Então, nesse momento, é mais fácil achar sentido fora de nós. No mundo. Como isso? Agindo.
executando um trabalho, uma ação, simplesmente amando, se dedicando a uma causa justa, boa, caridosa, em trabalho no bem. E o que não é isso senão a caridade, conforme nos ensinava Jesus, na sua prática, o amor em ação. Agora, veja um exemplo disso. Quantas pessoas em luto, assim, por morte violenta, mortes trágicas na sua vida, quantas pessoas reúnem forças e através daquela experiência de dor, elas passam a ajudar, a orientar, a acolher pessoas em situações semelhantes. E elas, mesmo com toda a sua dor, elas encontram um propósito no seu sofrimento. Elas se fortalecem e elas mudam a si e transformam aquelas pessoas às quais elas tocam o coração. Suas dores e os seus sofrimentos não serão menores por isso, mas eles terão um novo significado, um significado construtivo. E quantas pessoas passam a vida enlutadas, magoadas e brigadas com Deus? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas por acréscimo. Onde você está buscando os seus valores? Onde está o seu Deus? E brigadas com o porta-voz dele, Jesus, que nos falava assim: sede perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. E quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende que ser perfeito é amar incondicionalmente. Amar, amar e amar. Principalmente aqueles inimigos, aqueles que nos fazem mal e aqueles que não nos amam. Amar e perdoar. Aí já é muito. Ah, demais para mim. Não é assim que a gente fala? Eu não estou dando conta da minha vida. A minha vida está uma imperfeição total. E para melhorar eu tenho que ser perfeito. Aquele colega lá está fazendo bullying comigo. Eu estou sofrendo. Eu estou chegando à conclusão que realmente eu devo sumir desse mundo. E Jesus me diz que eu tenho que olhar para ele com todo o mal que ele está me fazendo. E eu tenho que amar e perdoar. No livro Jesus no Lar, Sara pergunta exatamente isso para Jesus. Ela fala: olha, Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, o reino de Deus é maravilhoso. Eu quero isso para mim. Quando a gente ouve, né, as maravilhas, né, que o Senhor nos traz, mestre, a gente quer isso. Nossa, é muito bom. Mas é muito difícil chegar lá. Eu não consigo perdoar quem me magoou. Eu fico rancorosa assim. No máximo eu quero a pessoa à distância, mas amar e perdoar, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, eu sou apegada às pessoas que eu amo, às minhas coisas. Eu tenho dificuldade de me dispor dos meus bens e dar para os pobres e dar para quem está necessitando. Como que eu faço isso? Eu quero o reino de Deus, mas como que eu faço? E Jesus falou assim para Sara: Sara, qual é a principal atividade da sua casa? E Sara falou: bom, a gente tira leite das cabras, serve para o nosso sustento e serve para a gente comercializar. E Jesus docemente perguntou: e como você faz, Sara, para que o leite que você tira se mantenha puro, não estrague? Não havia refrigeração. E Sara explica: para que o leite se mantenha bom para o uso, para o consumo, eu preciso, antes de colocá-lo no vasilhame, no vaso, no jarro que eu vou guardar, eu preciso lavar muito bem esse jarro. Porque se um resíduozinho do leite velho estiver ali por um descuido, e eu colocar o leite puro, todo o leite em pouco tempo vai ser azedado, estragado pelo leite velho que ficou. E aí Jesus fala: assim
é toda a palavra que vem de Deus. Ela é como uma gota de orvalho que cai pura, límpida do céu. Se ela cair numa pétala de flor, ela vai se transformar numa joia, num diamante. Mas a mesma gota de orvalho, se cair na poeira do chão, vai se transformar numa gota de lama, simplesmente lama. Quando nós estudamos ou quando nós fazemos o Evangelho no lar, gotinhas desse orvalho divino caem no nosso coração. Se esse coração estiver limpo, organizado, nós vamos poder absorver um pouquinho daquela lição, um significado profundo do que é amar e do que perdoar. Toca o nosso coração e nós vamos querer aquilo para nós, entender aquele significado e tentar praticar. Mas se o nosso coração estiver bagunçado, desorganizado, cheio de pessimismo, pouco disponível para reflexões, pouca coisa nós vamos poder aproveitar. Pouquíssima coisa. Algumas pessoas vão até contestar Jesus. Alguém já viu isso acontecer no Evangelho no Lar ou mesmo aqui na Casa Espírita? Eu não concordo, isso na prática não funciona não. Contesta Jesus. Nós precisamos nos esforçar para limpar velhos conceitos que nós temos e absorver um pouquinho mais a pureza que vem do alto. E se não fizermos isto, os ensinamentos de Jesus vão parecer completamente inatingíveis, porque Ele é a perfeição. E nós temos a ideia de que que é demais para nós. Mas Ele só atingiu a perfeição porque Ele seguiu esse caminho. A proposta que eu quero deixar para reflexão hoje é a seguinte: vamos tentar fazer uma faxinazinha no nosso coração. Não precisa fazer aquela faxina ótima, assim, 100%. Deixa só um cantinho limpo, organizado. Nesse cantinho não vai caber um Jesus em toda a sua grandiosidade, mas vai caber uma manjedoura pequenininha. E se nós fizermos como Maria e José, abraçarmos a missão de acolher aquele bebezinho Cristo com ternura, cuidar, protegê-lo dos ataques daqueles que não compreendem, que o difamam, que o ridicularizam, Ele vai se fortalecer em nós. A cada dia Ele nos impulsiona e vai fortalecer a nossa vontade de aprender aquela liçãozinha a mais. E quem tem filho aqui sabe, um bebezinho quando cresce, precisa que o quartinho seja readequado. Precisa abrir espaço, precisa remodelar os móveis, precisa organizar diferente. E assim ele cresce dentro de nós. Nesse momento, não vai haver mais sofrimento por falta de sentido em nós, mas vai renascer a vida. Vai poder haver sofrimento e dor, porque isso faz parte dos nossos desafios. Mas o jugo será muito mais suave e o fardo muito mais leve. E nesse momento de transição planetária, é urgente que façamos a limpeza do nosso coração para receber aquele alimento da alma, o alimento que nutre, que fortalece, que liberta. Deixa o Cristo crescer em seu coraçãozinho manjedoura. Acolhe a luz na escuridão. Ele é o farol que nos guia. Recebe de coração aberto o Evangelho. Aplica no dia a dia as lições, aquilo que você pode, aquilo que você consegue exercitar. Mas não se acomode, se esforce para fazer um pouquinho mais a cada dia.
deixa que o seu coração e a sua vida sejam preenchidos de valores espirituais. E assim a vida não será mais vazia de sentido, nem vazia de propósito. Ela vai ser plena de gratidão por todas as experiências, sejam elas boas ou más. Todas as experiências serão gratificantes. Onde está a sua alma? Reflita, resista, vai passar. E que a paz de Jesus seja a nossa paz. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos nos preparando para sentir essas gotas de orvalho que foi falado no meio da palestra, através dessa espiritualidade que nos envolve. É como se fosse o passe espiritual que todos nós estamos necessitando. E junto com as palavras que foram faladas, vai fazer a nossa transformação interior. Então a gente se liga com esse companheiro espiritual que está ao nosso lado. Sentimos essa energia caindo em nós dentro desta casa, dentro da casa de cada um de vocês. E através da força do pensamento, canaliza para onde está a maior necessidade. Na condição física, na condição moral, na condição espiritual, pedindo força e coragem para que nós possamos continuar acreditando, tendo a certeza que o melhor está sendo feito para cada um de nós e por toda essa humanidade que nos envolve, pelas pessoas que convivem conosco dentro do nosso ambiente familiar, principalmente para aqueles que neste exato momento têm a maior necessidade. Fiquemos um pouquinho mais em silêncio, conversando com essa espiritualidade a quem a gente pede todo esse auxílio. E assim, agradecidos por tudo que foi feito na noite de hoje, nós vamos agradecendo aos nossos mentores, nós vamos agradecendo a Jesus, que é nosso irmão, até Maria de Nazaré, que é nossa mãe espiritual, e até Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos acompanhe, nos dê toda a proteção possível que nós precisamos, e nos ajude que nós possamos ficar refletindo no decorrer da semana sobre o tema que foi trazido para todos nós na noite de hoje, para que numa próxima semana nós possamos estar preparados para mais um evangelho presencial ou numa live como está sendo feita hoje. Que assim seja, graças a Deus.